Olá, tudo bem? Professor Carlos na área, dando início a essa bateria de vídeos, dando início a esse curso aí de dicas aí de recordações, de revisão, esse intensivão para as avaliações dos processos seletivos para ingresso de universidades, aí, universidades públicas, universidades estaduais, federais, universidades particulares e a grande prova, né, a famosa prova aí conhecida, aí, a prova do Enem. Então vamos lá? Iniciando por sistemas de numeração, uma extraordinária criação. Onde e quando esta fantástica aventura da inteligência humana começou? Nada podemos afirmar a respeito disso, pois esse acontecimento se perdeu nas noites da pré-história sem deixar nenhum rastro. Seu surgimento provavelmente está relacionado às necessidades de ordem práticas, pois os pastores precisavam ter certeza de que todos os animais de seu rebanho tinham voltado. Já aqueles que cuidavam dos estoques, das ferramentas, dos utensílios de caça, reservas alimentares, tinham que estar aptos a verificar essas quantidades de seus víveres, de seus instrumentos, de suas ferramentas, se essas quantidades estavam corretas. O primeiro acessório, o primeiro artefato de contagem e de cálculo foi sem dúvida alguma às mãos dos homens. Porém, devido às suas limitações, vários objetos também foram utilizados para essa contagem, para esses cálculos, como pedras, entalhes em ossos ou em pedaços de madeira, nós em cordas, foram utilizados por vários povos no decorrer da história. Os primeiros testemunhos arqueológicos conhecidos datam de um período compreendido entre 200 mil a 30 mil anos antes de Cristo, tá? Denominado aí de pré-história. Tá? E trata-se de uma série de entalhes regularmente espaçados, entalhes em ossos regularmente espaçados, encontrados na sua maior parte na Europa. E foi assim que o homem da pré-história pôde praticar a aritmética antes mesmo de ter a consciência e de saber o que é um número abstrato. Aqui estão algumas das civilizações que apresentaram sistemas de numeração com características notáveis, características interessantes. Porém, eu vou destacar apenas dois desses sistemas. O sistema de numeração hieroglífico egípcio e o sistema de numeração romano. Já o nosso sistema de numeração, o sistema de numeração indo-arábico, eu vou comentar num vídeo à parte mais para frente um pouquinho. Então vamos lá. Então nós temos aqui os egípcios, logo na sequência aí babilônios, seguido pelos chineses, e aí na sequência os hindus. Reparem aqui os hindus, né? Nosso sistema de numeração é chamado de indo-arábico. Olha os hindus aí, tá? Aí os gregos, o Império Romano, o famoso Império Romano, tá? Então o sistema de numeração romano. E aí no continente americano um destaque para o sistema de numeração dos maias. Então essas aqui são algumas das civilizações que merecem aí alguns destaques aí. Mas eu vou detalhar realmente o sistema de numeração egípcio, por ser aí o mais antigo apresentado aqui, e o sistema de numeração romano, porque é um sistema de numeração muito pouco, porém ainda utilizado, certo? Então vamos lá. O sistema de numeração hieroglífico egípcio, ou simplesmente sistema de numeração egípcio. Ele foi fundamentado em uma base estritamente decimal, porém com apenas 7 símbolos gráficos. Então os símbolos são esses aqui. Então nós temos aqui um bastão para representar uma unidade, um calcanhar aí para representar a dezena, um rolo de corda representando uma centena, a flor de lótus representando a unidade de milhar, o milhar,
o dedo indicador aí, a dezena de milhar. Aqui um sapo, girino, tem literaturas que apresentam isso aqui até como ave, então é um símbolo gráfico que até hoje não está bem definido ainda, mas de qualquer maneira representando aí a centena de milhar, e aí um homem, um escravo aí fazendo reverenciando alguma coisa, aí fazendo alguma reverência, valendo 1.000.000. Então esses eram os 7 símbolos gráficos utilizados no Egito Antigo, tá? Quais são as regras desse sistema de numeração? Cada um desses símbolos pode ser utilizado até 9 vezes. E é lógico, porque se você pega o 10º símbolo gráfico, você já tem um outro símbolo para representar essa ordem que você cai. Tá? Então você pega, por exemplo, 9 bastões, representa 9. Você pega mais um, você vai ter 10. E aí você tem o calcanhar que representa o 10. Então não há necessidade disso, nem podia. Mesma coisa, 9 calcanhares valendo 90. Você pega mais um calcanhar, passa a valer 100. E aí você tem um rolo de corda para poder representar o 100 e assim sucessivamente. Tá? O sistema de numeração egípcio não apresentava um símbolo para representar o 0. E é um sistema de numeração que não é posicional. Eu já vou mostrar aqui para vocês na prática o que representa isso daí. Então vamos lá. Olhem aqui os símbolos aqui. Ó. Então, ó, uma flor de lótus representando 1.000. A sua representação numérica se dá através da soma de cada um dos valores dos símbolos utilizados. Então eu tenho uma flor de lótus valendo 1.000. Aí aqui para simplificar a minha escrita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rolos de corda. Tá? Se cada um vale 100, então nós temos aí 900. 9 vezes 100, 900. Mais 1, 2, 3, 4 calcanhares aqui. Então, cada um valendo 10, 4 vezes 10, 40. Mais 4 bastões, cada um valendo uma unidade. Então, 1 vezes 4 dá 4. Então, nós temos aí a representação do número 1.944, porque 1.000 mais 900 mais 40 mais 4, 1.944. Certo? Vejam que não é um sistema assim que tem uma economia de símbolos, né? Você usa muitos símbolos para poder representar um número. Tá aqui, ó, o número 2021, um pouquinho mais simples, mais basicão aí, ó. 1.000 mais 1.000, 2.000, 10 mais 10 dá 20, mais 1, 2021. Reparem com o que eu falei, que esse é um sistema de numeração que ele não é posicional. Por que ele não é posicional? Porque, ó, olha essa simbologia aqui, ó. 1 mais 10 dá 11. Mais 1.000, 1.011, mais 10, 1.021, com mais 1.000, 2.021. Ou seja, em qualquer ordem que você colocar esses símbolos gráficos, você vai estar representando o mesmo número. Então você pode ficar embaralhando isso aí de várias maneiras, que você vai acabar representando a mesma quantidade, o mesmo número. O que é uma desvantagem para o sistema de numeração, né? Além de você estar usando muitos símbolos, uma quantidade muito grande de símbolos, o que você faz? Você está trocando a ordem desses símbolos para representar o mesmo número. Então você perde muito em representação gráfica disso daí, tá? Então isso gera uma limitação para essa representação. E aí, para finalizar aí mais um exemplozinho, o número 76 aí, tá? Então aí 7 calcanhares. Tá? Então nós temos aí os 7 calcanhares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 bastões, é o número 76, que está representado, que está escrito aqui. Notem que, olha a quantidade de símbolos que nós utilizamos. Olha lá, 1944. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós precisamos de 18 símbolos para representar o número 1944, que no nosso sistema de numeração nós utilizamos 4 símbolos apenas. Uma coisa interessante, reparem que a quantidade de símbolos utilizados no sistema de numeração egípcio é sempre a soma dos valores dos nossos símbolos, dos nossos algarismos. Então reparem, ó, o número 1944, 1 mais 9, 10, 4 mais 4, 8, 10 mais 8,
18. E esse 18 é a quantidade de símbolos utilizados. Lógico, né? Porque, ó, por exemplo, o número 2021, então 2021. Eu vou precisar de 2 símbolos para representar o 2000. Tá? Vou precisar de mais 2 símbolos para representar o 20. E vou precisar de mais um símbolo para representar o 1. E aí você pega, então, 2 mais 0 mais 2 mais 1, isso aqui totaliza 5, que são os 5 símbolos que nós utilizamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para representar o número 2021. E no número 76, então, Carlos, nós usamos 13 símbolos. Por quê? Porque nós temos aqui 7 símbolos para representar os 70, mais 6 símbolos para representar as 6 unidades. E aí 7 mais 6 totalizam 13 símbolos utilizados nessa representação. Reparem que é uma escrita muito longa, não é prático para escrever. Imagina fazer cálculo nesse sistema de numeração. Muito trabalhoso mesmo. É por isso que no decorrer da história, ao longo da história, outros sistemas de numerações foram surgindo, foram aparecendo com características, lógico, cada vez mais avançadas. Vamos dar um pulinho lá em Roma, lá no Império Romano, como é que eles faziam para representar aí os seus números, né? Então o sistema de numeração romano também utiliza 7 símbolos gráficos. São eles aí o I, o V, né, o I valendo 1, o V valendo 5, o X valendo 10, o L valendo 50, o C valendo 100, o D valendo 500 e o M valendo 1000. Tá? É um sistema de numeração que também não apresentava símbolo para representar o zero. Tá? Os símbolos I, X, C e M podem ser utilizados até 3 vezes. Já os símbolos V, L e D, os 5, 50 e 500, não podem ser repetidos. Lógico, né? Porque você pega 2 Vs, né? Ficaria 5 mais 5 dá 10, você tem um símbolo para o 10. O mesmo acontece para o 50 e o mesmo acontece para o 500, certo? Quando um símbolo de menor valor é colocado à esquerda de um símbolo de maior valor, dele é abatido, ou seja, isso indica uma subtração. Logo, o sistema de numeração romano é posicional. Então nós temos que tomar cuidado aí com a ordem da distribuição desses símbolos aí. Tá? E quando um traço é colocado em cima de uma escrita numérica, ele representa uma ordem de milhares. Vou colocar isso daí, exemplos que fica mais fácil da gente verificar isso daí. A representação numérica também se dá somando, né, através da soma dos valores dos símbolos utilizados, lembrando, né, respeitando aquelas regras ali, um menor valor antes de um maior valor representa uma subtração. Vamos lá, vamos ver o que eu estou falando aqui. Ó, o símbolo M vale 1000. O que mais que nós temos? Nós temos um C seguido de um M. Só que o C vale 100, o M vale 1000. Então, menor à esquerda de um de maior. Então, dele é abatido. Então, 1000 menos 100. Então, isso aqui é a representação do número 900. Mais, aqui, X vale 10, L vale 50. Então, menor valor à esquerda de um valor maior, dele é abatido. Então, 50, tiro 10, 50 menos 10, essa aqui é a representação do 40. Mais, a mesma coisa aqui, esse I antes do V é o 1 antes do 5, então 5 menos 1 dá 4. Então, nós temos 1000 mais 900 mais 40 mais 4. Essa é a representação do número 1944. Reparem que nós já ganhamos aí em simbologia, tá? A quantidade já deu uma diminuída aí boa. Vamos ver, às vezes não acontece assim em todos os números, mas já deu uma economizada, já teve um avanço em relação ao sistema de numeração egípcio. Tá? Olha o número 2021, então 1000 mais 1000, 2000, 10 mais 10 dá 20, mais 1, 2021, tranquilo, sem segredos aí. E o número 76.000, então aqui nós temos o número aqui, ó, 50, 60, 75 e 6, 76, né? 50,
10 mais 10 dá 20, 5 mais 1 dá 6, totalizando 76. Com um traço em cima, tá? Que representa uma ordem de milhares. Então, essa é a representação do número 76 mil. Ó, reparem o seguinte, se eu colocar assim, ó, 50, 60, 75, 76. Em cima é a representação que nós temos aqui, que é o número 76 mil. Se eu coloco outra barra, eu tenho a representação de um outro agrupamento de milhares, tá? Então isso aí já virou a representação do número 76 milhões, tá? Então, fiquem atentos com esses detalhezinhos aqui. Aqui o intuito é fazer um resumão para recordar essas principais características. Nos próximos vídeos eu entrarei com a resolução de algumas atividades, de várias atividades aí, de exercícios que apareceram aí ao longo dessas provas aí, desses processos seletivos aí dessas universidades, do Enem, certo? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Gostaria de falar o seguinte, esses vídeos iniciais que de repente você tem um pouquinho mais de facilidade, vai assistindo, assiste aí o vídeo acelerado, numa velocidade aí acelerada, mas não deixe de assistir nenhum dos vídeos, porque tem muita coisa interessante, tem muita dica, muita coisa importante para vocês enfrentarem essas provas lá na frente, tá? Então, não deixem de ver todos os vídeos, tá? Aqueles que têm mais facilidade, vai caminhando mais rápido, mas nunca deixe de assistir cada um desses vídeos aí, pois todos vão apresentar coisas interessantes, diquinhas interessantes, e eu vou fortalecer as ferramentas que você já tem, e algumas até você vai adquirir, de repente vai recordar ou até mesmo aprender, ferramentas importantes para vocês enfrentarem essas provas e esses processos seletivos, certo? Muito prazer, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo no coração, um grande abraço, tudo de bom, até mais, gente!